Agora, poucas pessoas estão mais bem posicionadas para compartilhar insights sobre o pensamento do grupo terrorista Hamas do que Mossad Hassan Youssef, o filho mais velho de um dos fundadores do Hamas, apelidado de Príncipe Verde. Ele escolheu se afastar do terrorismo, desertando para Israel há décadas. Suas experiências únicas estão detalhadas em seu conhecido livro, O Filho do Hamas. Ele está em Israel como pesquisador visitante do Centro de Jerusalém para a Segurança e Assuntos Exteriores. Mais cedo, conversei com ele sobre a estratégia do grupo terrorista, o que ele acha que Israel deveria fazer em seguida, a compreensão internacional sobre o Hamas e sua opinião sobre o futuro de Gaza após a guerra. Ele compartilha algumas opiniões fortes e percepções pessoais. Ouça só. Muito obrigada por se juntar a nós. Parece que estamos em um momento crítico da guerra. Há essa intensa pressão militar por parte das forças de defesa de Israel, planos para tomar a cidade de Gaza e, ao mesmo tempo, Israel deixando claro que só aceitará um acordo abrangente que resulte na libertação de todos os reféns. Então, qual é a sua opinião sobre a estratégia israelense quase 2 anos depois? Ainda há espaço para a diplomacia? Eu concordo com a estratégia israelense de pressionar o Hamas. E eu não vejo nenhuma outra alternativa, infelizmente, porque o Hamas rejeitou todos os acordos que não os mantenham no poder. E simplesmente isso não será aceitável por nenhuma das partes. O que o Hamas cometeu em 7 de outubro não os qualifica para serem uma parte legítima na mesa de negociações. Não estamos falando de 2 democracias negociando neste caso. Estamos falando de uma organização terrorista que cometeu atrocidades além da imaginação de qualquer um. Eles seguem deixando reféns e moradores de Gaza passando fome. A chamada fome e a crise humanitária em Gaza são responsabilidade do Hamas, que tem tentado sabotar todos os esforços para ajudar os civis de Gaza. Agora, a tática do Hamas de acordos parciais é uma tentativa desesperada deles de permanecer no poder. E o jogo deles é conhecido pelo governo israelense. Por isso, o governo israelense não concorda com acordos parciais que manteriam a guerra acontecendo para sempre. Um acordo completo que traga todos os reféns, essa seria a resposta para sair dessa situação e ajudar a reduzir a crise humanitária em Gaza. Então, planos para tomar a cidade de Gaza assustariam o Hamas? A pressão do presidente Donald Trump assusta o Hamas ou a pressão do Catar, Egito, Turquia, possivelmente de outras nações também? O que preocupa o Hamas? Que informações pode compartilhar? Bem, o Hamas é kamikaze. Suicidas. Eles estão indo em uma direção só para o inferno e eles sabem disso. Agora, eles estão tentando afundar o barco com todo mundo dentro. Isso inclui os civis de Gaza, os reféns e toda a região, se eles fizerem isso. Então, como eu assusto alguém que está suicida? O que mais assusta o Hamas é a vida, lutar pela vida, ajudar o povo, construir a nação, servir ao povo. Isso é muito assustador para o Hamas. Mas morrer é algo que eles desejam e eu espero que Israel realize esse desejo deles. A única coisa que está no caminho é os pobres reféns que têm passado fome em circunstâncias impossíveis. Então, este é o momento para os Estados Unidos, para o resto do mundo apoiarem Israel. Se o mundo ocidental se unir, em vez de condenar Israel e recompensar terroristas com um Estado, e ao dar legitimidade aos terroristas palestinos, justificando sua violência, quando deixarem toda essa loucura de lado, então estaremos mais próximos de acabar com a crise em Gaza. Mas enquanto todo mundo, ou a maioria das pessoas,
defender os terroristas. Não vejo isso terminando tão cedo. Isso pode levar anos a partir de agora e a crise humanitária só vai se aprofundar e existe a possibilidade de os reféns morrerem. O que assusta o Hamas é que tiremos qualquer tipo de legitimidade deles, que digamos a eles que não são nada além de uma organização terrorista. Vocês não são um movimento de resistência, mas apenas bárbaros. O que fizeram foi totalmente errado. E uma vez que façamos isso, descobrirmos sobre o Hamas estará em sérios apuros. O que está encorajando o Hamas hoje e o que deu a eles uma tábua de salvação? Os palhaços ao redor do mundo, os chamados pró-Palestina, têm defendido e espalhado a propaganda do Hamas, difundindo a narrativa de vitimização palestina e criticando Israel por se defender. É isso que incentiva o Hamas. O que assusta o Hamas é saberem qual é o seu lugar na história. Um grupo bárbaro, um movimento bárbaro que cometeu atrocidades contra a humanidade, crimes de guerra impensáveis. É isso que assusta o Hamas. Mas enquanto estivermos confusos e não conseguirmos discernir o falso do verdadeiro, distinguir a virtude do vício, o Hamas continuará manipulando todos. E considerando o que você está dizendo, é impressionante pensar que o Hamas tem o poder que tem. Vimos as imagens recentes dos reféns desnutridos. Então, pelo prisma do Hamas, existe algum nível de preocupação de que mostrar essas imagens horríveis possa ser prejudicial para o grupo terrorista no cenário mundial, que possa haver algum tipo de reação negativa pela forma como eles estão tratando os reféns durante todo esse tempo? Olha, a grande maioria é a maioria silenciosa. E chegou a hora deles se manifestarem, de falarem o que sentem em seus corações. Existe uma minoria barulhenta por aí. Esses são os pró-Palestina e todas as mediocridades antissemitas, oportunistas, ocidentais, autodepreciativos que têm apoiado o Hamas por vários motivos diferentes que eu não tenho tempo para detalhar agora. Então precisamos cortar o caminho desse tipo de oportunistas. E você espera que o mundo veja a fome dos reféns, que eles façam algo a respeito? Mas nós falhamos com eles porque muitas pessoas escolhem ficar em silêncio e este é o momento de expressarmos nossa consciência. Esses reféns foram sequestrados de seus quintais, de suas salas de estar. E eles não cometeram nenhum crime. Eles estavam em paz em seu ambiente natural. Por que o Hamas os levou em primeiro lugar? Para trocar por assassinos em massa. E é isso que o Hamas exige. E para aqueles que escolhem culpar Israel e dar ao Hamas legitimidade, são esses que estão dando vantagem ao Hamas. Não se trata apenas dos reféns. Se fosse apenas sobre os reféns, o problema seria muito mais fácil de lidar. O problema de legitimar o mal como resistência. Se eles tivessem protestado desde o início da guerra e dissessem não às atrocidades do Hamas, se as Nações Unidas tivessem condenado o Hamas desde o início da guerra, se França, Reino Unido, Austrália, Noruega e Espanha não reconheceram o Estado palestino, o que foi visto na percepção do Hamas como uma recompensa pela sua violência, especialmente pelo momento do reconhecimento antes do retorno dos reféns. À medida que a crise humanitária se agravava em Gaza, a situação seria muito diferente para esses reféns. O mundo inteiro conspirou contra os reféns em favor de um grupo terrorista sem moralidade. É isso que enfrentamos, por isso já se passaram 2 anos. E parece que parte do problema tem sido a incapacidade do mundo de entender o Hamas, talvez a incapacidade de Israel de entender o pensamento do grupo terrorista.
Em uma nota pessoal, leve-nos de volta, se puder, à sua infância, suas primeiras lembranças de como ouvia Israel sendo discutido em casa, crescendo em Ramallah, seu pai, um cheque carismático, um líder. Quantos anos você tinha quando entendeu a visão da Carta do Hamas? A cultura de onde eu vim é a cultura da morte. Isso é muito lamentável. E claro, as pessoas vêm e dizem, não generalize, o que significa que eu teria que passar por cada detalhe do meu condicionamento de infância, sobre o qual eu poderia escrever centenas de livros e ainda assim não cobriria tudo o que tive que presenciar em uma cultura assim. E quando eu venho e digo cultura da morte, eles dizem que isso é generalização. Quando eu digo que esta é uma sociedade bárbara que elogiava ataques suicidas, que celebrava a morte de judeus por serem judeus, que quer a destruição do Estado de Israel porque é um Estado judeu, que não tem capacidade de construir uma nação, que não tem liderança, que está infestada de ideologias doentias, soviética, comunista, islâmica, jihadista. E hoje qualquer um pode afirmar ser palestino. Como era isso? Para uma criança crescer em um ambiente onde forças infinitas se chocam pelo poder, que dependem unicamente de narrativas falsas para alcançar suas agendas políticas. Uma cultura que glorifica o sacrifício de crianças por ganhos políticos e financeiros. O que mais eu preciso dizer? Nós não vimos os habitantes de Gaza comemorarem no dia 7 de outubro o sequestro e o massacre de civis inocentes? Nós esquecemos. Então, vai fazer alguma diferença se eu continuar gritando para dizer a eles que a alternativa é sombria, que a alternativa é a morte? Não faria nenhuma diferença. Então, qual que é o sentido de eu compartilhar minha dor como alguém que observa tudo em primeira mão? Passei metade da minha vida entre os chamados palestinos e metade da minha vida entre o povo judeu. Eu não vejo problema com o povo judeu. Eles conseguem conviver praticamente com qualquer pessoa. Mas os palestinos, se o mundo não corresponder às suas ambições políticas, eles recuam e decidem se tornar violentos. Violência global. E aqueles com memória curta deveriam se lembrar de quantos ataques suicidas foram cometidos em nome da Palestina. Quantos aviões comerciais foram sequestrados em nome da Palestina? Quantos massacres? Terrorismo global. Não estou falando de uma guerra por território dentro dos territórios palestinos, não é isso. Então, quanto precisamos aprender? Quantas vezes eu preciso falar? Quantos livros eu preciso escrever para que o mundo entenda que os palestinos são o problema? E, na verdade, a tragédia deles é uma tragédia auto-infligida. E eu não espero que Israel não se defenda. Se eu estivesse na posição de Israel e alguém estivesse determinado a me prejudicar, a me matar por quem eu sou, e eu não tivesse a intenção de prejudicá-los, então eu teria o direito de me defender. Israel não quer lutar com esses selvagens. Já se passaram 70 anos e nada funcionou com eles. As negociações fracassam. As ofertas para a criação de um Estado fracassaram. Todos os tipos de propostas razoáveis. Meios pacíficos fracassaram. O que mais? Mais de 100 anos de tentativas para encontrar a reconciliação, para encontrar uma resolução.
Mas como você pode se comunicar com pessoas quando a primeira opção delas é a violência, com pessoas que não têm um representante legítimo, pessoas que estão em conflito entre si, pessoas que servem a entidades estrangeiras às custas das crianças e do futuro delas? Então, o mundo precisa se colocar no lugar de Israel por um momento e pensar em como lidaria com uma sociedade assim. E o que agrava ainda mais uma questão já sensível nesta guerra é essa distinção entre um civil de Gaza e um terrorista do Hamas. Vimos imagens de mães em Gaza levando crianças para aquelas cerimônias desumanizadoras quando os reféns foram libertados. Vimos elas comemorando na frente de caixões de bebês judeus. As forças de defesa de Israel enfrentam intenso escrutínio ao tentar proteger civis e eliminar o Hamas nessa área densamente povoada. O que mais você pode dizer sobre como o Hamas usa civis como escudos humanos e essa distinção importante? Não existe exército moderno que tenha sido preparado para um cenário em que terroristas sequestram uma área muito populosa, cavam túneis profundamente enraizados sob escolas, hospitais e usam seus próprios filhos como escudos humanos. É isso que o Ocidente não entende. É muito difícil para os ocidentais compreenderem a ideia de que essa é uma cultura baseada no martírio. O conceito de jihad, o conceito de Islã. Além disso, o palestinianismo, que depende totalmente da vitimização. Uma narrativa de vitimização que busca vingança, o que pode gerar ciclos viciosos por toda a eternidade. O crime do Hamas é imperdoável, o que eles fizeram com a sociedade de Gaza. Agora, existem civis em Gaza. Claro, há civis, mas também esses civis votaram no Hamas. A grande maioria dos habitantes de Gaza votou no Hamas. Só para dar um exemplo, o Hamas teve sua... Por exemplo, o Hamas comemora seu aniversário de fundação anualmente. Mais de 500 mil de habitantes de Gaza participaram dessa celebração. Ela acontece em 14 de dezembro. Você pode olhar os anos anteriores. Antes de 7 de outubro, quando você vê centenas de milhares ou 500 mil de pessoas, são números enormes. Todos esses são membros comprometidos do Hamas, aqueles que conseguiram participar. Então, a vitória esmagadora do Hamas, que os levou ao poder, depois incitação à violência, doutrinação de crianças. As mesquitas fizeram parte desse processo, as escolas fizeram parte desse processo, a parte da UNRWA fez parte desse processo. Toda a sociedade é cúmplice do crime do Hamas. Não estou dizendo que todos merecem morrer em Gaza, nem Israel diz isso. E todas as alegações de que isso é um castigo coletivo são falsas. E se existisse algo como castigo coletivo, então a culpa é do Hamas, não de Israel, porque Israel pediu para os civis evacuarem de as áreas de conflito. Mas o Hamas não quer que eles evacuem. E também, quando os grandes alvos do Hamas se escondem entre civis e em prédios residenciais, achando que podem ficar imunes só porque há crianças e mulheres nesses prédios, eu não acho que seja culpa de Israel se os civis se machucarem nesse processo. E como Israel poderia realmente lutar contra um grupo como o Hamas sem nenhuma vítima civil? E todos aqueles que falam sobre proporcionalidade, etc., por que eles não vêm até Gaza e fazem o trabalho se realmente se importam com as crianças de Gaza?
Quero ver todos esses medíocres que têm dado conselhos a Israel sobre como fazer o trabalho. Tragam suas tropas ou parem de falar e venham para Gaza. Me mostrem como vocês vão lidar com o grupo terrorista que sequestra a própria sociedade, sacrifica seus próprios filhos por simpatia global. Mostrem como lidam com essa selvageria. Então Israel está fazendo um trabalho impossível. Ninguém tem autoridade para dizer a Israel como fazê-lo. Se não gostam de como está sendo feito, mostrem como podem resolver esse problema. Me deem um plano abrangente. Nenhum deles tem um plano. Só condenam as forças de defesa de Israel nessa luta existencial, demonizam Israel e o povo judeu. Mas eles não têm uma solução, eles não têm uma alternativa, eles nem sequer conhecem a realidade no local. Então, dito isso, enquanto Israel estiver lutando e se defendendo, e de fato, enquanto Israel estiver lutando em nome do mundo livre, ninguém tem o direito de interferir nesse assunto. E, finalmente, certamente parece algo distante agora pelo que você está dizendo, mas muito se fala sobre o dia seguinte em Gaza sem o Hamas. A ideologia, é claro, ainda permaneceria. Do seu ponto de vista, como Gaza seria sem o Hamas no comando? Não existe mais Gaza. Acabou, virou escombros. Vai levar pelo menos de 10 a 15 anos para remover os escombros. E ninguém vai querer esses escombros. São montanhas de concreto por toda parte, graças ao Hamas por usar cada casa como base de lançamento, onde Israel não teve escolha, a não ser demolir esses prédios, porque Israel não estava disposto, e ainda não está, a sacrificar os soldados de infantaria em prédios onde o Hamas estava entrincheirado. Israel teve que evacuar os civis, demolir a maioria dos prédios para poder avançar e chegar aos túneis do Hamas. Essa é a realidade que a maioria dos palhaços ao redor do mundo não entende. O quão difícil é esperar que Israel sacrifique dezenas de milhares, possivelmente centenas de milhares de soldados em sua luta contra aqueles que escolhem se esconder atrás de crianças e mulheres. Então, hoje Gaza está em ruínas como resultado do trabalho maligno do Hamas. Então, quem vai remover esses escombros e quantos anos isso vai levar? Seria muito mais fácil evacuar os civis, ao menos permitir que escolham para quais países desejam ir, porque a crise humanitária vai se agravar. Aqueles que dizem para reconstruir Gaza, em que condições? Quem vai reconstruir Gaza? Quem vai remover os escombros? Quantos anos isso vai levar? E quanto aos 2 milhões de civis? O que eles vão fazer enquanto Gaza está sendo reconstruída de acordo com os terroristas que querem reconstruir Gaza e nos levar de volta ao ponto de partida? Isso não é aceitável. Acho que o mundo deve ajudar os habitantes de Gaza. Se eles escolherem sair, ir para outro lugar, para onde quiserem, especialmente para os países que reconhecem o Estado palestino. Eles deveriam receber dezenas de milhares, possivelmente centenas de milhares desses habitantes de Gaza em seus países, se realmente se importam com eles. Acho que eles não se importam com os habitantes de Gaza. Eu acho que isso é apenas um jogo de poder deles para zombar de seus adversários. Então a realidade de Gaza, se não permitirmos que os civis escolham sua liberdade, e eu digo que para aqueles que querem ficar em Gaza, é direito deles ficar em Gaza. Preciso avisar que Gaza ficará infestada de doenças pelos próximos 10 ou 15 anos. Não vai haver moradia. Isso não vai acontecer da noite para o dia. A destruição é enorme. As pessoas não têm ideia. Então, dito isso, deixem as pessoas terem sua liberdade. Se quiserem ir para o Egito, se quiserem ir para a Jordânia, se quiserem ir para a França, eu recomendo muito que vão para a França, para a Espanha, para o Reino Unido, para a Austrália. Porque lá as pessoas amam muito os palestinos. E se eles amam tanto os palestinos assim, que os recebam. Enquanto isso, eu espero que o plano do Trump de construir a Rivera seja aprovado. Eu quero um modelo americano em Gaza.
Eu não quero um modelo jihadista. Já estamos cansados do modelo jihadista islâmico. Nós vimos do que eles são capazes. E a causa palestina como um instrumento nas mãos de todos os terroristas e fanáticos ao redor do mundo precisa acabar. Eu vou tirar esse instrumento deles. Sem Palestina, sem palestinos, sem palestinismo. Os árabes que escolherem ficar como vizinhos de Israel na Judéia e Samaria, na Cisjordânia, ou até mesmo nos países vizinhos, precisam respeitar a soberania de Israel. E se eles não aprenderam com Gaza, então Israel está determinado a mostrar a eles que Israel não vai a lugar nenhum e eles serão os únicos a sofrer. É simples assim. Mossab Hassan Youssef, obrigada por participar da I24 Notícias English. De nada.